Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Uma viagem de 20 mil anos, para ser mais exato. Essa não é uma história só sobre números, mas sobre a incrível capacidade da mente humana. Vamos descobrir juntos como a matemática saiu de simples marcas num osso para se tornar a linguagem invisível que move o nosso mundo digital. E para começar, uma pergunta que parece meio maluca. O que um osso da Idade da Pedra tem a ver com um celular que a gente usa todo dia? Pois é, a resposta é surpreendente e conecta os nossos ancestrais mais distantes com a tecnologia que define o nosso tempo. Então, vamos lá. A nossa primeira parada nos leva muito, mas muito tempo atrás, para o amanhecer do pensamento abstrato, para aquele primeiro estalo de uma mente humana tentando colocar ordem no universo. E o personagem principal dessa parte da história não é uma pessoa, nem um número, é este objeto aqui, o osso de Ishango. Encontrado lá na República Democrática do Congo, esse osso de babuíno é um dos artefatos matemáticos mais antigos do mundo, e ele virou de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre o início da matemática. Para a gente ter uma noção do quão antigo ele é, dá uma olhada nessa linha do tempo. O osso de Ishango foi entalhado milênios antes dos sumérios sequer existirem, muito antes das pirâmides do Egito. Estamos falando de um tempo incrivelmente remoto, numa comunidade de pescadores lá da África Paleolítica. O mais fascinante aqui é o mistério por trás dessas marcas. Isso não são arranhões aleatórios de jeito nenhum. Uma coluna, por exemplo, parece mostrar um sistema de duplicação. Outra tem uma sequência de números primos, 11, 13, 17 e 19. E a soma das marcas em outras colunas sugere uma contagem ligada às fases da Lua. A gente pode não saber a resposta exata, mas uma coisa é clara. Isso é prova de um pensamento lógico estruturado. Agora, vamos dar um salto no tempo. Com as primeiras grandes civilizações surgindo, a matemática muda de função. Ela deixa de ser só uma ferramenta de sobrevivência para se tornar a base, o alicerce para construir impérios. No Egito e na Babilônia, a matemática se tornou super prática. Os egípcios olharam para as próprias mãos, contaram 10 dedos e pronto, criaram um sistema de base 10, perfeito para organizar colheitas e erguer pirâmides. Já os babilônios criaram um sistema de base 60 que sobrevive até hoje nos nossos relógios. 60 segundos, 60 minutos, o legado deles está no nosso pulso. Duas soluções geniais para necessidades da época. E não vamos esquecer do que acontecia no Oriente. Lá na China, por volta de 200 a.C., a dinastia Han fez algo impressionante. Eles compilaram todo o conhecimento matemático da época num livro só, chamado Os 9 Capítulos. Era um verdadeiro manual prático para administrar o império, com soluções para tudo, de divisão de terras a projetos de engenharia. Nossa jornada nos leva agora para a Grécia Antiga, e aqui acontece uma virada de chave. A matemática deixa de ser só sobre como as coisas funcionam. A grande pergunta passa a ser por que elas funcionam. E essa frase da escola de Pitágoras, tudo é número, resume perfeitamente essa nova mentalidade. Para os gregos, os números não eram só ferramentas, eram os tijolos que construíam o universo. Eram a chave para entender a realidade. A matemática se tornou uma filosofia. E essa revolução foi liderada por gigantes como Tales de Mileto, que foi o primeiro a insistir na ideia de prova lógica. E claro, Pitágoras e sua turma que levaram isso a outro nível, transformando a matemática numa ciência teórica, sistemática. Eles não estavam mais construindo pirâmides de pedra, estavam construindo as pirâmides do conhecimento. Agora, se preparem, porque vamos para um lugar onde aconteceu um salto conceitual que mudou a matemática para sempre. Uma revolução silenciosa que rolou na Índia e que nos deu uma das ferramentas mais poderosas que existem. Antes de revelar, pensem um pouco. Qual número teria o poder de transformar a aritmética, de criar tipos inteiramente novos de números e até de nos ajudar a definir o infinito? Exato, o zero. Parece tão simples hoje, né? Mas o impacto disso foi, uau, revolucionário. Outras civilizações usavam o espaço vazio para indicar a ausência, mas foram os matemáticos indianos que tiveram a audácia de tratar o nada como um número de verdade, um salto conceitual gigantesco. E a própria palavra que eles usaram, shunya, mostra essa conexão. Em sânscrito significa vazio, um conceito filosófico super importante no budismo e no hinduísmo. Eles pegaram uma ideia da filosofia e a transformaram em matemática. A cultura abriu o caminho. E as consequências foram enormes. Primeiro, o sistema decimal com 10 dígitos finalmente ficou completo e super eficiente. Depois, de repente, foi possível criar os números negativos. E, por fim, ao tentarem dividir por zero, matemáticos como Bhaskara foram forçados a pensar sobre o conceito de infinito.
Tudo isso nasceu da invenção de um número pro nada. E a genialidade não parou no zero. Matemáticos como Aryabhata calcularam o valor de π com uma precisão incrível e usaram isso para medir a circunferência da Terra com um erro mínimo. Para a época, eles estavam séculos à frente de todo mundo. Bom, estamos chegando na reta final da nossa jornada. É aqui que todos esses fios da história se conectam para tecer o mundo moderno em que a gente vive hoje. A partir daqui, a história acelera. No século XVII, René Descartes une a álgebra e a geometria. Pouco depois, Newton e Leibniz, cada um por si, desenvolvem o cálculo, a linguagem matemática para descrever o movimento e a mudança. E foi essa ferramenta que moveu a revolução científica e, por fim, construiu a nossa era digital. E aqui está a conexão final. Toda vez que a gente usa um GPS, faz uma busca na internet ou simplesmente liga um computador, estamos ativando o legado de milênios de descobertas. A contagem do osso de Ishango, a lógica dos gregos, o zero da Índia, o cálculo de Newton. Está tudo ali, interligado, rodando por baixo dos panos. E para terminar, fica essa reflexão. Depois de percorrer esses 20 mil anos de história, a grande questão continua. A gente inventou a matemática para dar sentido ao mundo ou a gente descobriu uma ordem, uma linguagem que já estava lá, só esperando para ser lida? A resposta para isso talvez seja o próximo grande capítulo dessa história épica.